Mesmo nascendo em uma época que o Brasil era desconhecido e pessoas queriam acabar com a ginga, Pelé foi contra todas essas barreiras, jogou e foi revelado pelo Meu Santos, ganhou inúmeros títulos pela seleção, mudou completamente o futebol brasileiro e global. Feito coisas como tornar a camisa 10 como sinônimo de habilidade aos treinadores brasileiros a voltarem a abraçar a ginga e fazer do futebol do Brasil referência no mundo todo. O legado de Edson Arantes do Nascimento ou Pelé supera o de todas as outras pessoas que atuaram dentro do futebol. Tudo se torna ainda mais incrível quando você descobre que ele não nasceu playboy e passou por diversas dificuldades ao longo da vida para poder chegar onde chegou. Justamente por isso que eu vou contar a história dele até a sua primeira Copa do Mundo para vocês hoje. Se prepare, pois você está assistindo ao documentário do Esporte Caríssimo. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais. Ele é filho do jogador João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. Seu nome foi uma homenagem feita por seus pais a Thomas Edison, pessoa da qual Dondinho era fã, bem como também foi sua família quem o deu o apelido de Digo. Agora, o nome pelo qual é conhecido surgiu porque Pelé era um grande fã do goleiro José Lino da Conceição Faustino, conhecido como Bilé, que jogava no time do Vasco da Gama de São Lourenço, assim como Dondinho. Não sabia falar o nome dele direito e dizia algo como Pilé, que virou motivo de chacota entre amigos e colegas e o levou a ganhar o apelido de Pelé por causa desse erro. Ele não curtia o apelido originalmente, mas meio que não pôde fazer nada sobre. O apelido já tinha pego essa altura, tá ligado? Com apenas 3 anos de idade, a família de Pelé se mudou para Bauru, São Paulo, provavelmente visando uma qualidade de vida melhor. Mas felizmente, eles viviam uma situação de extrema pobreza, sendo que até Pelé tinha que trabalhar em loja de chá para ajudar a família. Ensinado a jogar bola pelo pai, Pelé sempre gostou muito de jogar futebol. Costumava fazer bolas de meias de jornal por não poder comprar uma bola de futebol. O time que jogou foi o 7 de setembro. Jogava futebol em uma terra batida e uma rua na esquina da casa de Pelé, de mesmo nome. Esse foi para um outro chamado Ameriquinha, onde foi campeão de um mini torneio local. Aos 13 anos começou a jogar na equipe juvenil do Bauru Atlético Clube, onde conquistou mais 2 campeonatos locais, além de ter chegado a fazer 7 gols em um único jogo que terminou em 21-0 o time dele. Em 1955 o clube se desfez e alguns garotos que jogavam Pelé inclusive decidiram criar um novo time para jogar futebol de salão, o Rádio, batizado em homenagem ao Rádio Futebol Clube de Mococa, São Paulo. O futebol de salão havia recém se tornado popular e isso permitiu até que o Rádio participasse do primeiro torneio de futebol de salão da região e fosse campeão de vários outros. Nessa época o Pelé já se mostrava tão bom no futebol que chegou a ser estipulado que ele só poderia permanecer no meio campo com a bola, caso contrário seria a falta. Que ele contou que a experiência no futebol de salão ajudou a desenvolver raciocínio rápido. Em 1956, Pelé recebeu uma proposta do Bangu Atlético. Entretanto, Celeste recusou o convite, pois não queria que Pelé tivesse que mudar para uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Ele também recebeu uma oferta do Noroeste, mas o técnico do Bauru Atlético Clube, Valdemar de Brito, não permitiu isso por acreditar que ele poderia adquirir uma lesão. Em compensação, sugeriu que o nosso rei fosse jogar no Santos Futebol Clube, que é exatamente o catalisador do filme Pelé, O Nascimento de uma Lenda. O filme conta a história dele, que é um filme espetacular, por sinal, é muito bom, sério mesmo. Mais uma vez, receosa, Celeste lutou com a ideia, mas foi convencido por Valdemar de Brito e permitiu que ele levasse seu filho para a maior cidade do litoral. Logo de cara, Pelé impressionou o treinador Luiz Alonso Pérez e assinou um contrato com o Santos em junho daquele ano. Ele iniciou na equipe amadora e marcou 3 gols em 13 jogos. A estreia profissional de Pelé ocorreu no dia 7 de setembro de 1956 contra o Corinthians de Santo André. Finalizou em 7-1 pro Santos e marcou o primeiro gol dele em um jogo profissional. Tanto que o goleiro do Corinthians da época, Zaluar, fez um cartão de apresentação se titulando como goleiro do primeiro gol de Pelé após se aposentar. Olha que legal. No decorrer dos jogos, Pelé começou a se destacar ainda mais do torneio Rio-São Paulo de 1957, quando foi artilheiro da equipe. Também em junho daquele ano, o Santos e o Vasco participaram do torneio internacional do Morumbi, que foi organizado pelo São Paulo para arrecadar fundos para a construção do seu estádio. No evento em questão, o Santos e o Vasco meio que se juntaram, porque havia 6 jogadores do Vasco que estavam na Europa e não puderam participar da competição. Que só o primeiro jogo teve direito a 3 gols de Pelé com a camisa vascaína. Pelé também marcou um gol contra o Flamengo na partida seguinte e também um contra o São Paulo no fechamento do torneio. A atuação do Pelé foi extremamente elogiada pela imprensa e chamou a atenção também de Silvio Pirillo, o técnico da seleção brasileira, né? Em um mês do fim do torneio, com apenas 10 meses de carreira profissional, o nosso rei foi convocado para a seleção brasileira. A atuação de Pelé também chamou a atenção do Vasco, time pelo qual ele confessou que já torcia, mas o clube carioca não chegou a contratá-lo. Pelé disputou alguns jogos pela seleção antes da Copa do Mundo de 1958. Foram esses 2 jogos da Copa Roca, atual Superclássico das Américas, que marcou a estreia de Pelé na seleção, competição que marcou seu primeiro gol pelo Brasil em 7 de julho de 1957 no Maracanã. Partida essa que a gente perdeu de virada pra Argentina, mas colocou Pelé nos holofotes por ser a pessoa mais jovem a fazer um gol pela seleção com apenas 16 anos. Pulando agora para a Copa do Mundo de 1958, na fase de grupos, o Brasil ficou no grupo 4 junto da União Soviética, Inglaterra e Áustria, sendo que o Brasil finalizou como vencedor após ganhar 2 jogos e empatar. Nas quartas de final, o Brasil jogou contra o País de Gales e foi aqui onde Pelé fez o seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.
mais importantes da minha carreira. Aí eu fiquei com confiança, tive a certeza que era o titular da seleção brasileira. Recordou Pelé certa vez em entrevista à TV Globo. Mas não satisfeito, venceu o país de Gales por 1-0 na semifinal. A nossa seleção venceu a França por 5-2 com 3 gols de Pelé. E pra fechar com chave de ouro, o 5-2 histórico contra a Suécia com 2 gols do nosso Brasil. Sua primeira Copa do Mundo da história. Bem, óbvio que o que eu contei nesse vídeo foi só uma parte da história incrível do Pelé. Inclusive, futuramente eu pretendo contar toda a história dele aqui no canal, mas isso só depende do apoio de vocês. Então curtam e comentem esse vídeo se vocês gostariam de ver um vídeo. De qualquer forma, muito obrigado, Pelé, por todo o seu legado, por tudo que você fez pelo Brasil. Eu espero que de onde quer que você esteja, você continue torcendo pela nossa seleção e por nós. Ainda mais agora que a gente vai jogar nossa primeira Copa do Mundo desde a sua morte.